As 7 traições de Judas, a última não foi contra Jesus. Você acha que conhece Judas, mas não conhece. Você acha que ele é diferente de você, mas não é. Você acha que a história dele é sobre traição, mas é sobre algo muito mais profundo, muito mais perigoso, muito mais próximo de você do que imagina. Porque Judas não traiu apenas Jesus. Judas cometeu 7 traições, 7 quedas progressivas, 7 escolhas que o levaram da luz para as trevas, e a pior delas, a que realmente o destruiu. Não foi a que todo mundo conhece, foi a que ninguém percebe. E o mais assustador é que essas mesmas 7 traições estão acontecendo agora dentro de você, dentro de mim, dentro de bilhões de pessoas que caminham, respiram, vivem, mas estão morrendo por dentro sem perceber. E quando você entender essas traições, quando você conseguir identificá-las na sua própria vida, você vai desenvolver defesas contra elas, você vai aprender a reconhecer os sinais antes que seja tarde demais. Porque Judas não teve essa chance, mas você tem. Então preste atenção, porque essa não é apenas a história de um homem que viveu há 2000 anos. Essa é a sua história. E a forma como você responder a ela pode mudar o rumo da sua vida para sempre. Judas Iscariotes, o nome que carrega o peso de 20 séculos de ódio, o homem que se tornou sinônimo de traição, o discípulo que entregou Jesus por 30 moedas de prata, o que beijou o mestre para amar-lo para a morte. Todo mundo conhece essa versão, o vilão, o traidor, o monstro. Mas poucos conhecem o homem por trás da traição. Poucos entendem o processo psicológico, emocional, espiritual, que transformou um seguidor em traidor. Poucos percebem que Judas não acordou um dia e decidiu trair Jesus. Ele chegou lá por etapas, por escolhas pequenas, por traições que começaram muito antes, traições que ele cometeu contra si mesmo, contra seus sonhos, contra sua identidade, contra a intimidade, contra a comunidade. E essas traições, essas quedas progressivas, são exatamente as mesmas que destroem vidas hoje. Você pode nunca ter traído Jesus, mas quantas vezes você traiu seus próprios sonhos? Quantas vezes você traiu quem você realmente é para se encaixar, para sobreviver, para ser aceito? Quantas vezes você construiu muros emocionais tão altos que nem Deus consegue atravessar? Quantas vezes você viveu isolado mesmo, cercado de pessoas? Quantas vezes você escolheu controle em vez de confiança, função em vez de intimidade, sobrevivência em vez de vida? E a pior de todas, quantas vezes você rejeitou a salvação que estava ao seu alcance? Porque aceitar que você precisa ser salvo significaria admitir que você não tem controle. E isso é aterrorizante demais. Judas viveu 3 anos com Jesus. 3 anos, 1095 dias ao lado de Deus encarnado. Ele viu cegos recuperarem a visão, ele viu paralíticos andarem, ele viu mortos ressuscitarem, ele viu tempestades se acalmarem com uma palavra, ele viu demônios fugirem, ele viu multidões sendo alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Ele ouviu os ensinamentos mais profundos que já foram ditos. Ele presenciou o amor mais puro que já existiu. E mesmo assim, nada disso entrou no coração dele. Nada disso o transformou. Nada disso o alcançou. Como é possível? Como alguém pode caminhar tanto tempo com a luz e continuar nas trevas? Como alguém pode estar tão perto da cura e morrer doente? A resposta está no bloqueio psicológico, no bloqueio emocional, no bloqueio espiritual. Judas tinha um mecanismo de defesa tão profundo, tão arraigado, tão brutal, que ele se tornou impermeável à graça. Ele via, mas não recebia. Ele ouvia, mas não processava. Ele caminhava, mas não habitava. E esse bloqueio não é exclusivo dele. Esse bloqueio é a epidemia invisível da humanidade. É o que impede bilhões de pessoas de alcançarem paz, de experimentarem amor, de viverem plenamente, porque o bloqueio não está no que falta, não está no que sobra. O bloqueio está na incapacidade de receber amor incondicional, de confiar, de se entregar, de ser vulnerável. Deixe-me te mostrar como isso funciona. Uma pessoa diz: quando eu tiver dinheiro, serei feliz. Então, ela luta, sacrifica, conquista, e quando finalmente tem dinheiro, percebe que continua vazia,
Então ela diz: o problema não é a falta, é o excesso, o dinheiro me corrompeu. Mas não é nem a falta nem o excesso, é o bloqueio. É a incapacidade de receber amor, que não depende de ter ou não ter outra. A pessoa diz: quando eu casar, serei completa. Então ela encontra alguém, casa e descobre que continua sozinha, mesmo acompanhada. Então ela diz: meu relacionamento me aprisiona. Mas não é o relacionamento, é o bloqueio. É a incapacidade de se entregar de verdade, de baixar as defesas, de confiar que não vai ser abandonada. Outra pessoa diz: quando eu for reconhecida, terei valor. Então ela trabalha, se destaca, conquista fama e percebe que continua se sentindo invisível. Então ela diz: a fama me esvaziou. Mas não é a fama, é o bloqueio. É a crença profunda de que valor precisa ser conquistado, de que amor precisa ser merecido, de que aceitação precisa ser ganha. E Judas vivia exatamente isso. Ele seguia Jesus, mas não conseguia acreditar que Jesus o amava simplesmente por quem ele era, não pelo que ele fazia, não pelo que ele oferecia, não pela função que desempenhava. E quando você não consegue acreditar que é amado incondicionalmente, você cria estratégias de sobrevivência. Você se torna útil, você busca controle, você constrói muros, você vive na defensiva. E essas estratégias são exatamente as 7 traições que vamos explorar. Mas antes de entrarmos nas traições, você precisa entender quem era Judas antes de se tornar o traidor. Judas Iscariotes, filho de Simão, da região de Queriote, sul de Judá, provavelmente o único discípulo que não era da Galileia. Ele era diferente dos outros, geograficamente, culturalmente, politicamente. Há fortes indícios de que Judas tinha simpatias com o movimento zelote. Os zelotes eram revolucionários judeus que acreditavam que Roma precisava ser expulsa de Israel pela força, que o Messias viria com espada e fogo para restaurar o reino de Davi, que a libertação seria política militar, tangível. E quando Judas ouviu falar de Jesus, quando viu as multidões seguindo, quando presenciou os milagres, ele pensou: este é o homem, este é o libertador que vai restaurar Israel. Então ele largou tudo e seguiu, não por espiritualidade profunda, não por busca interior, mas por esperança de mudança, de justiça, de libertação nacional. Ele queria fazer parte de algo grande, queria estar do lado certo da história, queria ser lembrado como um dos homens que ajudaram a derrubar Roma e restaurar a glória de Israel. Mas Jesus não estava interessado em Roma. Jesus falava sobre o reino de Deus, sobre amar inimigos, sobre oferecer a outra face, sobre servir em vez de ser servido. E Judas ouvia tudo isso e pensava: quando é que começamos de verdade? Quando paramos de falar e começamos a agir? Quando Jesus vai finalmente assumir seu papel como rei guerreiro, como libertador político, como Messias triunfante? Mas Jesus continuava curando, ensinando, tocando leprosos, perdoando prostitutas, abraçando crianças. E Judas continuava esperando o momento que nunca chegou. E quanto mais tempo passava, mais algo crescia dentro dele. Não era apenas frustração, era decepção profunda. Era a sensação de ter apostado no cavalo errado, de ter deixado tudo para seguir alguém que no final das contas não ia fazer o que precisava ser feito. E essa decepção não resolvida, essa expectativa não atendida, foi a primeira rachadura, a primeira traição. E foi ali que tudo começou. Traição 1. Judas traiu seus próprios sonhos. Ele nunca foi honesto sobre o que realmente queria. Ele nunca disse a Jesus: eu te segui esperando revolução política, e você está oferecendo revolução espiritual. Ele nunca confrontou a dissonância entre suas expectativas e a realidade. Ele simplesmente engoliu, reprimiu, fingiu que estava tudo bem. E essa é a primeira traição que todos nós cometemos. Nós traímos nossos próprios sonhos quando vivemos vidas que não queremos para agradar pessoas que nem se importam. Quando seguimos caminhos que não escolhemos porque alguém disse que era isso que deveríamos fazer. Quando reprimimos desejos profundos porque temos medo de decepcionar, de ser rejeitados, de não nos encaixarmos. Judas queria um Messias guerreiro, mas seguiu um Messias servo. E em vez de ser honesto sobre isso, em vez de processar essa decepção, em vez de buscar entendimento, ele simplesmente guardou. E o que você guarda, apodrece. O que você reprime se transforma em ressentimento, em amargura, em raiva silenciosa. E foi exatamente isso que aconteceu com Judas. Ele passou 3 anos carregando uma decepção não dita, uma frustração não processada. E isso criou uma distância interna, uma separação entre quem ele era
e quem ele fingia ser. E quando você vive nessa separação por tempo suficiente, quando você traz seus próprios sonhos repetidamente, algo dentro de você morre, não de forma dramática, mas de forma lenta, gradual, imperceptível, até que um dia você acorda e percebe que não se reconhece mais, que está vivendo uma vida que não escolheu, seguindo valores que não são seus, perseguindo objetivos que não te satisfazem. E você se pergunta: como eu cheguei aqui? Como eu me perdi tanto? E a resposta está na primeira traição, na traição dos seus próprios sonhos. Porque quando você trai quem você realmente é, quando você trai o que você realmente quer, quando você trai a verdade que habita dentro de você, você abre a porta para todas as outras traições. E Judas abriu essa porta, e nós abrimos essa porta todos os dias sem perceber. Judas estava presente todos os dias, caminhava com os outros discípulos, participava das refeições, ouvia os ensinamentos, via os milagres, mas algo dentro dele estava se fechando. Porque quando você traz seus próprios sonhos, quando você vive uma vida que não escolheu, quando você reprime o que realmente sente, a próxima traição é inevitável. Você começa a trair sua própria identidade. Você para de ser quem você é e começa a ser o que você faz. E foi exatamente isso que aconteceu com Judas. Ele não conseguia ser o discípulo que Pedro era. Não conseguia ter a intimidade que João tinha. Não conseguia ter a fé impulsiva que os outros demonstravam. Então ele encontrou outra forma de ter valor. Ele se tornou útil. Ele assumiu uma função. Ele se tornou o tesoureiro. E ali, naquela função, ele encontrou uma identidade substituta, uma forma de pertencer sem se entregar, de estar presente sem ser vulnerável, de fazer parte sem realmente participar. Traição 2. Judas traiu sua própria identidade. João 12:6 diz algo devastador sobre Judas. Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Judas era o tesoureiro do grupo. Ele controlava o dinheiro, administrava os recursos e ele roubava. Não porque precisava, não porque passava fome, mas porque era a única forma de sentir que tinha algum controle, algum poder, alguma segurança. Porque quando você não confia que vai ser cuidado, você cuida de si mesmo. Quando você não acredita que será provido, você esconde, você guarda, você pega o que pode enquanto pode. E Judas roubava pequenas quantias. Nada que fosse notado, nada que fizesse falta, mas o suficiente para que ele sentisse que tinha algo seu, algo que ninguém poderia tirar, algo que o protegia da vulnerabilidade de depender completamente de Jesus. E essa é a segunda traição que todos nós cometemos. Nós traímos nossa própria identidade quando nos tornamos nossas funções, quando nos definimos pelo que fazemos e não por quem somos, quando buscamos valor na utilidade em vez de na filiação. Pense em quantas pessoas você conhece que são seus cargos, que são suas profissões, que são suas funções. O médico que não é pessoa, é médico. A mãe que não é mulher, é mãe. O pastor que não é humano, é pastor. O empresário que não é gente, é empresa. E quando você se torna sua função, quando sua identidade está atrelada ao que você faz, você vive em constante terror de perder isso. Porque se você perde a função, você perde quem você é. Se você para de ser útil, você para de ter valor. Se você não desempenha, você não merece estar ali. E Judas vivia exatamente isso. Ele era o tesoureiro, não o discípulo. Ele era o administrador, não o filho. Ele era a função, não a pessoa. E isso criou uma dinâmica destrutiva. Porque Jesus não queria um tesoureiro. Jesus queria Judas. Jesus não precisava de alguém para controlar o dinheiro. Jesus podia multiplicar pães. Ele não estava preocupado com finanças. Mas Judas precisava ser o tesoureiro. Porque sem essa função ele não sabia quem era. Ele não sabia como pertencer. Ele não sabia como ter valor. E aqui está o ponto crucial. Quando você se define pela função, você cria uma distância entre você e as pessoas ao seu redor.
Porque relacionamentos exigem vulnerabilidade. Exigem que você seja visto como você realmente é. Não como o que você faz, mas quando você não acredita que é digno de ser amado por quem você é. Quando você não confia que as pessoas vão ficar, se você não for útil, você se esconde atrás da função. Você se protege com competência. Você constrói uma persona que performa, que entrega, que produz, mas nunca se abre, nunca se revela, nunca realmente se conecta. E Judas viveu 3 anos assim, perto de Jesus fisicamente, mas distante emocionalmente, presente no grupo, mas isolado internamente, útil para a missão, mas desconectado do Mestre. E essa desconexão não era apenas com Jesus, era consigo mesmo. Porque quando você traz sua própria identidade, quando você se torna uma função, você perde contato com quem você realmente é. Você para de saber o que você sente, o que você quer, o que você precisa. Você vive no piloto automático, desempenhando, entregando, funcionando, mas nunca realmente vivendo. E então veio o momento que expôs tudo isso. O momento que revelou o abismo entre quem Judas fingia ser e quem ele realmente era. O incidente que desencadeou a traição final. O evento que mostrou que Judas não estava apenas desconectado de sua identidade. Ele estava desconectado da própria essência do que Jesus estava ensinando. Ele estava presente, mas ausente. Ele via, mas não enxergava. Ele ouvia, mas não compreendia, porque ele havia cometido a terceira traição. A traição da intimidade. E sem intimidade, não há transformação. Sem conexão profunda, não há cura. Sem vulnerabilidade, não há amor verdadeiro. Traição 3. Judas traiu a intimidade. A cena aconteceu em Betânia, na casa de Lázaro, o homem que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Eles estavam jantando. Jesus reclinado à mesa, os discípulos ao redor, e de repente Maria, irmã de Lázaro, entrou na sala carregando algo precioso, um frasco de nardo puro, perfume caríssimo, 300 denários, quase 1 ano de salário de um trabalhador comum. E ali, diante de todos, ela fez algo que chocou a todos os presentes. Ela quebrou o frasco, derramou todo o perfume sobre os pés de Jesus e enxugou com os próprios cabelos. O aroma encheu a casa. A atmosfera mudou completamente. Havia algo sagrado naquele momento. Algo profundamente íntimo. Maria não estava apenas ungindo Jesus. Ela estava se entregando. Sem cálculos, sem reservas, sem se proteger. Ela estava dizendo com aquele ato: tudo que tenho é teu. Tudo que sou é teu. Não guardo nada. Não escondo nada, me entrego completamente. E Judas olhou para aquela cena e sentiu algo explodir dentro dele. João 12, 4-5 registra. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele estava indignado, furioso, revoltado. E ele racionalizou sua raiva, dizendo que era pelos pobres, que era desperdício, que aquele dinheiro poderia ter sido usado de forma melhor. Mas não era sobre os pobres. João deixa claro. Ora, ele disse isto, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Não era compaixão, era controle. Não era generosidade, era ganância. Não era amor pelos necessitados, era raiva de não poder administrar aquele recurso, de não poder ter aquele dinheiro passando pelas suas mãos. Mas havia algo ainda mais profundo, algo que Judas nem conseguia articular. Ele estava com raiva porque Maria fez algo que ele nunca conseguiu fazer. Ela se entregou completamente, sem medo, sem cálculo, sem se proteger. Maria fez o que Judas nunca conseguiu. Ela amou sem reservas. Ela confiou sem garantias. Ela se expôs sem defesas. E Jesus aceitou. Jesus permitiu. Jesus honrou aquela entrega. E Judas olhou para aquilo e algo dentro dele gritou: desperdício. Porque quando você não entende amor,
você não entende entrega. Quando você não conhece graça, você não entende generosidade. Quando você nunca se sentiu digno de receber, você não consegue dar livremente. Quando você vive protegido atrás de muros emocionais, quando você só sabe se relacionar através de funções, quando você só consegue se conectar através de utilidade, ver alguém se entregando completamente parece loucura, parece desperdício, parece vulnerabilidade perigosa. E foi exatamente isso que Judas sentiu. Ele não tinha inveja do perfume. Ele tinha inveja da capacidade de Maria de se entregar, da liberdade dela de amar sem medo, da coragem dela de ser vulnerável. E Jesus o confrontou. João 12, 7-8. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus defendeu Maria publicamente, na frente de todos. E Judas sentiu a rejeição, sentiu a exclusão, sentiu a confirmação do que sempre soube. Ele não era especial, não era escolhido, não era amado daquela forma. E algo nele desligou completamente, porque há um ponto em que a dor se transforma em raiva, em que a decepção se transforma em ressentimento, em que o amor rejeitado se transforma em ódio. Mas aqui está o que Judas não entendeu. Jesus não estava rejeitando ele. Jesus estava confrontando o muro que ele havia construído. Jesus estava tentando alcançá-lo. Mas Judas interpretou como rejeição. Porque quando você vive protegido por muros emocionais, qualquer tentativa de derrubá-los parece ataque. Qualquer convite à intimidade parece ameaça. Qualquer chamado à vulnerabilidade parece perigo. Essa é a terceira traição que todos nós cometemos. Nós traímos a intimidade quando construímos muros emocionais tão altos que nem Deus consegue atravessar. Quando escolhemos proteção em vez de conexão. Quando preferimos solidão segura em vez de vulnerabilidade arriscada. Quando decidimos que é melhor não se entregar do que se entregar e ser rejeitado. E Judas viveu 3 anos ao lado de Jesus e nunca se permitiu ser conhecido. Nunca se abriu de verdade. Nunca deixou Jesus entrar nos lugares escondidos, nas feridas não curadas, nas decepções não processadas. Ele manteve Jesus a uma distância segura, perto o suficiente para seguir, longe o suficiente para não ser transformado. E essa distância o matou. Porque intimidade não é opcional, intimidade é essencial. Você não pode ser curado do que você esconde. Você não pode ser transformado no que você não expõe. Você não pode ser amado no que você não revela. E Judas escolheu esconder, proteger, se manter seguro. E essa escolha o levou direto para a próxima traição. A traição da comunidade. Porque quando você não tem intimidade com Deus, você não consegue ter intimidade com pessoas. Quando você se isola de Jesus, você se isola de todos. Judas estava entre 11 irmãos, mas vivia sozinho. Ele compartilhava as refeições, mas não compartilhava o coração. Ele caminhava com eles, mas não caminhava junto deles. E essa solidão em meio à multidão, esse isolamento em meio à comunidade, essa distância em meio à proximidade física, foi a quarta traição. E talvez a mais devastadora antes da final. Porque quando você se isola da comunidade, quando você constrói muros, não apenas com Deus, mas com as pessoas, você se condena a carregar tudo sozinho. E ninguém foi feito para carregar tudo sozinho. Havia 12 homens, 12 personalidades diferentes, 12 histórias únicas. Pedro, o impulsivo. João, o amado. Tiago, o zeloso. André, o prestativo. Filipe, o questionador. Tomé, o cético. Mateus, o ex-cobrador de impostos. Simão, o zelote. Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu. Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Todos eles imperfeitos, todos eles quebrados à sua maneira, todos eles com feridas, com histórias, com lutas, mas a diferença é que 11 deles se permitiram ser conhecidos. 11 deles compartilharam suas dúvidas, suas quedas, seus medos,
11 deles viveram em comunidade real. Não perfeita, mas real. E Judas? Judas viveu entre eles como um estranho. Ele estava ali, mas não pertencia. Porque pertencer exige mais do que presença física. Exige presença emocional, exige vulnerabilidade, exige honestidade, exige que você deixe as pessoas verem quem você realmente é. E Judas nunca fez isso. Ele desempenhava o papel, cumpria a função, mas nunca se abria, nunca pedia ajuda, nunca dizia, estou lutando, nunca admitia, estou confuso, nunca revelava, estou decepcionado. E pior, ele roubava deles. João 12:6 já revelou. Ele tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele roubava dos próprios irmãos, das pessoas com quem comia, com quem caminhava, com quem deveria ter confiança mútua. E isso não era apenas roubo de dinheiro, era roubo de confiança. Era traição de vulnerabilidade, era violação de comunidade. Porque quando você rouba de alguém, você está dizendo, eu não confio que você vai me prover. Eu não acredito que vou ser cuidado. Eu preciso garantir minha sobrevivência às custas da sua. E essa é a quarta traição que todos nós cometemos. Nós traímos a comunidade quando vivemos isolados, mesmo cercados de pessoas. Quando estamos em grupos, mas nunca realmente presentes. Quando temos amigos, mas nenhum confidente. Quando frequentamos igrejas, mas ninguém realmente nos conhece. Quando postamos nas redes sociais, mas escondemos a luta real. Quando sorrimos em público, mas choramos em particular. Quando performamos conexão, mas vivemos em solidão. Pense em quantas pessoas hoje vivem exatamente assim. Milhares de seguidores, 0 amigos reais, centenas de contatos, ninguém para ligar às 3 da manhã. Dezenas de grupos, nenhum lugar de pertencimento. E não é porque faltam pessoas. É porque faltam muros derrubados. É porque falta coragem de ser vulnerável. É porque falta disposição de ser conhecido. De verdade, sem filtros, sem edição, sem máscaras. Judas tinha 11 irmãos e morreu sozinho. Não porque eles o rejeitaram, mas porque ele nunca se permitiu ser acolhido. Ele nunca disse, estou com dúvidas sobre Jesus. Nunca admitiu, estou decepcionado com a direção que isso está tomando. Nunca revelou, estou pensando em desistir. Se ele tivesse dito, se ele tivesse se aberto, se ele tivesse confiado, talvez Pedro tivesse dito, eu também já duvidei. Talvez João tivesse dito, eu também já questionei. Talvez Tomé tivesse dito, eu entendo sua luta. E talvez, apenas talvez, a história teria sido diferente. Mas ele escolheu o silêncio, escolheu a máscara, escolheu a solidão. E essa escolha o deixou completamente vulnerável para o que viria a seguir. Porque quando você não tem comunidade real, quando você não tem pessoas que conhecem suas lutas, quando você não tem irmãos que podem te confrontar com amor, você fica à mercê dos seus próprios pensamentos, das suas próprias distorções, das suas próprias mentiras. E o inimigo sabe disso. O inimigo sempre procura os isolados, os solitários, os que se afastaram do rebanho. E foi exatamente nesse ponto, nesse lugar de isolamento total, de desconexão completa, de solidão absoluta, que algo entrou em Judas, algo que a Bíblia não descreve como tentação externa, mas como invasão interna. Lucas 22:3 diz algo assustador. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Entrou, não tentou, não sugeriu, não ofereceu, entrou. Como se encontrasse uma porta aberta, como se não houvesse resistência, como se Judas já estivesse tão vazio, tão desconectado, tão perdido, que não havia mais nada defendendo o território. E aqui precisamos pausar, porque esse é um dos versículos mais mal compreendidos sobre Judas. Muitos usam isso para dizer que Judas foi possuído, que ele foi vítima, que Satanás o controlou, mas não é isso que está acontecendo aqui. A entrada de Satanás em Judas não foi uma violação, foi um convite.
Foi o resultado de todas as traições anteriores. Foi a consequência natural de 3 anos de muros emocionais, de isolamento progressivo, de rejeição sistemática da graça, de endurecimento gradual do coração. Satanás não invadiu Judas. Judas abriu a porta, traição por traição, escolha por escolha, muro por muro, até que não restava mais nada protegendo o interior. E quando Satanás entrou, ele apenas nomeou o que Judas já estava sentindo. Ele apenas articulou o que Judas já estava pensando. Ele apenas empurrou Judas na direção que ele já estava caminhando. Porque é assim que o inimigo trabalha. Ele não cria o mal. Ele amplifica o que já está ali. Ele não planta a semente. Ele rega a semente que você já plantou. Ele não abre a porta. Ele entra pela porta que você já abriu. E Judas tinha aberto muitas portas. A porta da decepção não processada. A porta da identidade substituída. A porta da intimidade rejeitada. A porta da comunidade traída. E agora, nesse lugar de trevas internas, de vazio espiritual, de solidão absoluta, ele estava prestes a cometer a 5ª traição, a que todo mundo conhece, a que define sua história, a que marca seu nome para sempre. Traição 5. E aqui eu preciso parar, porque se até agora você achou essa história intensa, saiba que ainda não chegamos no ponto sem volta. Judas ainda vai atravessar a 5ª traição, a 6ª e a pior de todas, a 7ª. Se você quer entender como um coração se destrói passo a passo, se quer enxergar o que realmente levou Judas ao beijo da traição, se quer ver o desfecho dessa jornada sombria, não perca os próximos episódios da série As 7 Traições de Judas. Se inscreva, ative o sininho e venha aprender com a gente no Bíblia que Cura, onde as emoções e os sentimentos dos personagens bíblicos nos revelam lições profundas para curar a nossa própria história. O que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga Judas para sempre.